Confiança é o sim. É saber que esta existência é nossa mãe, que a natureza é a nossa fonte, que pode estar contra nós, não pode ser nossa inimiga. Ixi, vou fazer de novo. Confiança é o sim. É saber que está. Confiança é o sim. É saber que esta existência é nossa mãe, que a natureza é nossa fonte. Não pode estar contra nós, não pode ser nossa inimiga. Quando enxergamos isso, quando compreendemos isso, nasce a confiança. Sejam bem-vindos a mais um encontro do grupo de estudos do Tarot Zen de Osho. E a carta que nós vamos conversar hoje é a carta da confiança. Uma carta minimalista aqui na sua simbologia, mas uma carta que fala muito. E pode ser uma mensagem que você esteja precisando receber hoje. Se você está chegando aqui agora, sou Twila Cláudia, taróloga, professora de tarô, cartomante, terapeuta, apaixonada por esse tarô aqui. Foi o meu primeiro tarô de estudo, antes de realmente começar a ler cartas aí para as pessoas. E escolhi fazer essa série de vídeos sobre esse tarô carta por carta. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, está estudando tarô, está estudando tarô de Osho, estava procurando aí, encontrou esse conteúdo, por gentileza, contribua comigo, deixa seu like, deixa seu comentário. Isso incentiva a gente a continuar fazendo até o final, né? Até todas as cartinhas, completar todos os arcanos desse baralho e também para mais pessoas chegarem até esse conteúdo aqui, tá? Quer saber mais sobre o meu trabalho? Quer participar do nosso grupo gratuito no Telegram? Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Olha, essa carta não tem muita coisa não, mas vamos lá. É apenas um céu rosado e azulado e uma pessoa se jogando. Quer simbologia de confiança maior do que essa? Né? Uma pessoa se jogando ao nada. Não tem nada aqui. Né? Não tem nada. Só tem o céu rosado e azulado. Que mostra como se fosse ali um final de tarde, né? E a pessoa de braços abertos voando aqui. Essa carta faz paralelo com o Cavaleiro de Copas do tarô tradicional. Tem aí as suas mudanças de interpretação? Tem, porque esse baralho aqui, o tarô de hoje é um tarô fantasia, então é um tarô que não segue a simbologia tradicional. Mas a gente pode usar os nossos conhecimentos do tarô tradicional para interpretar também essa carta. Tá? Então faz paralelo com o Cavaleiro de Copas, que é um cavaleiro do coração, um cavaleiro de se entregar às emoções, de se jogar mesmo sem pensar, de fazer promessas sem ter até como cumpri-las. Mas ele é um apaixonado, ele é um amante, ele é um príncipe e ele vai confiando no coração dele, no que ele está sentindo no momento. Mas como as emoções são muito voláteis, as emoções elas mudam, elas são como água, pode ser que ele mude de percurso também. Então vamos aqui ler o que, que o livro fala sobre essa carta e vamos comentando aqui o que surgiu. Abandone a sua dúvida, o seu pensamento, a sua mente. Dê um salto, um mergulho no todo. Confie no todo. Esse é o segredo dos segredos. E essa é a única chave para todas as portas do paraíso. Lembre-se disso. Muitos de vocês vão enveredar por esse caminho, porque ele é o mais simples, o mais fácil, e também o mais majestoso, e também o mais mágico.
Os outros dois caminhos são secos. O caminho do amor é todo verde. Não é como um deserto, é um jardim. Há pássaros cantando e flores desabrochando e brisas soprando. Você pode percorrê-lo dançando. Portanto, por que percorrê-lo sério? Você pode percorrê-lo rindo. Por que percorrê-lo sério? Se você puder escolher o caminho do amor, escolha-o. Se isso for impossível, só então escolha o segundo, o caminho do conhecimento, da consciência. Ou se você não puder escolher nem esse, só então escolha o caminho da ação, que é o mais difícil e o mais desértico. Através dos séculos, desses que atingiram a meta, quase 90% foram peregrinos do amor. 9% foram peregrinos do conhecimento e 1% foram peregrinos da ação. Confie que essa única palavra seja toda a sua Bíblia, seu Alcorão, seu Veda. Ela pode transformar você. É a chave mestra. Abre todas as portas. Aqui ele está falando do caminho do amor. E eu acho muito bonito quando ele diz assim: o caminho do amor é todo verde. O verde simboliza cura, simboliza natureza, simboliza a nossa essência como um ser também da natureza. Às vezes o ser humano ele se desloca da natureza, como se ele não fosse também um animal pertencente à natureza. Mas aí o caminho do amor ele é da nossa natureza, ele faz parte da nossa natureza e ele é pura. E também quando ele fala assim, o caminho do amor é todo verde, me remete também à cor do nosso chakra cardíaco, né? O nosso chakra do coração, ele tem as cores ali esverdeadas e rosadas. Também me remete a isso, né? O caminho do coração é verde, é cura, é natureza, é amor, certo? E aqui ele está falando de abandonar as nossas dúvidas, abandonar a mente, abandonar esse lugar de ficar querendo saber tudo e controlar tudo a partir do mental e se jogar no coração. É muito a característica desse personagem, o Cavaleiro de Copas. É muito característico do Cavaleiro de Copas. Ele confia a partir do coração, ele confia a partir das emoções. Ele larga um pouco o mental. Eu vou ressaltar aqui que quando ele fala de amor, ele fala do amor no pensamento zen, lá do budismo. Mas eu entendo que muitas vezes a gente tem conceitos sobre amor muito equivocados. E aí é importante, né, a gente também trazer os porcentos aí da razão, os porcentos aí da ação, que ele fala, né, que os peregrinos que tiveram êxito foram aqueles que foram a partir do coração. Porém, eu não excluiria a importância do racional e das ações, né? Que aí seriam os outros cavaleiros dos outros naipes, né? O da ação, que seria o naipe de espadas, e o naipe de ouros, como o do intelecto, que é o cavaleiro do naipe de espadas. Então, a união equilibrada dos cavaleiros não dá para ser apenas pelo emocional, tá? Porque às vezes o nosso emocional ele está cheio de emoções não tão interessantes, né? De mágoas, de ressentimentos, de tristezas. E se a gente for nesse coração cheio de mágoas e cheio de feridas, a gente vai criar mais mágoas e mais feridas. Quando ele fala o caminho do coração, ele está falando de um coração em equilíbrio, de um coração que se conhece, de um coração que é puro amor. Nesse amor vinculado aos conceitos do budismo, tá? Então não dá para ver ao pé da letra e se lançar sem ver aí nos caminhos do coração verdes. Também tem que ter aí os outros cavaleiros para você conseguir essa confiança. Mas como o título da
carta é confiança, está falando que de ter mais confiança nos nossos sentimentos, no que a gente sente, no que a gente está percebendo e naquilo que a gente ama. E se lançar nesse caminho, né? Fazer o que você ama, se jogar e confiar nesse sentimento puro. Vamos continuar a ler. Lembre-se, é preciso dar o salto, mesmo com dúvida. Se você esperar até que a dúvida desista primeiro, nunca chegará a hora de dar o salto, porque a dúvida é um processo que engendra por si próprio. Uma dúvida cria outra que cria outra. O mesmo acontece com a fé. Uma fé cria outra que cria outra. Então, se cria uma corrente. Quando você começa a sempre uma hesitação, ninguém. Quando você começa a sempre uma hesitação. Ninguém consegue começar com certeza total, porque se fosse assim, não haveria necessidade de nada disso. É preciso começar mesmo com dúvida, mas não dê muita atenção à dúvida, dê atenção à confiança. Assim, a energia se desloca para a confiança, e a confiança se torna uma corrente. Uh, interessante isso. Aos poucos, a energia da dúvida é absorvida pela energia da confiança. Aqui, eu vou trazer para a nossa vida prática, tá? Como é que a gente pode usar essa carta na nossa vida prática? Sempre que a gente vai fazer uma coisa nova, sempre que a gente se lança a algo que é desconhecido, a gente sabe no nosso coração de alguma coisa. A gente sente, tem um impulso de se movimentar, porque se é um cavaleiro, fala de movimentação, de se movimentar. Mas existe sempre uma hesitação, existe sempre uma dúvida, existe sempre, será que vale a pena? Né? Não há certeza de nada. E as dúvidas, elas sempre vão existir. Porém, ele está dizendo, é preciso ir, é preciso se jogar, é preciso se movimentar, mesmo com a dúvida existindo. Nunca você vai ter certeza de nada. Mesmo com um tarô em mãos, você não vai ter certeza de nada. Porque muitas vezes as pessoas vêm em busca do tarô, né, para ter certezas das coisas, ter ali uma certeza de uma intuição, se vale a pena ou não, mesmo com o tarot falando, não tem certeza de absolutamente nada. Então, vá mesmo com a hesitação, né? Um exemplo prático são nos processos de relacionamentos. Quando você quer se jogar num processo de relacionamento, conhecer uma pessoa, entender aquilo ali, será que eu posso, não posso dar brecha a essa história, eu posso me lançar a essa história, e você não vai confiando nas suas emoções, não confia no que você está sentindo, você vai confiando mais nas dúvidas. Será que é essa pessoa? Será que essa pessoa vai me machucar? Entendeu? Então, percebe como esse mecanismo funciona na nossa vida prática. Aqui eu coloquei nos campos dos relacionamentos, porque é copas, é água, é emoção. E aí, se você está sentindo de vivenciar algo com alguém, está sentindo ali os seus amores, as suas paixões, os seus desejos, vai mesmo com a hesitação, vai mesmo com a dúvida, mesmo não tendo não vendo a corda que vai te segurar. Só vai se é isso que o seu coração está dizendo. A hesitação não vai ser resolvida, a dúvida não vai sumir. Vai ficar cada vez pior. Confia no que seu coração está dizendo. Ah, Tuíla, mas se eu me machucar, Tuíla, se eu me enganar, Tuíla, se essa pessoa me trair, se não for essa pessoa, perdi tempo. Não, nada disso interessa. Nada disso interessa quando aparece essa carta. Ela está mandando vá, confia, se movimenta. O medo, ele vai estar sempre ali. As dores, elas vão estar sempre ali.
os gatilhos e tudo mais, mas o coração ele pede movimento, se joga. Vou continuar a leitura. Ah, e ele fala também essa coisa da corrente. Eu entendo, se você entender de uma forma diferente, você me conta aí nos comentários. Mas quando ele fala corrente, para mim, ele está falando de dar energia às coisas. Se eu tenho uma hesitação, se eu tenho uma dúvida, e eu dou energia para essa dúvida, para esses questionamentos, eu crio uma corrente, eu crio mais força. E isso cria aí ah, mais do mesmo, mais disso, mais dúvidas. Se eu coloco mais energia na confiança, eu crio uma corrente que vai ser mais confiança. Eu entendo dessa forma. Você entende assim também? Me conta. Você sempre esteve aqui, mas falhou muitas vezes. Por quê? A razão é sempre a mesma. Você é incapaz de confiar. Você continua encontrando argumentos contra dar o salto. E existem infinitas possibilidades de continuar encontrando argumentos. De novo e de novo e de novo. São as justificativas, né? Quando a gente dá uma justificativa, é porque a gente não acredita, a gente não confia. Sempre que tem uma justificativa, tem ali uma dúvida. E aí, né, a gente vai criando as justificativas para não confiar de fato, não se jogar, não dar o salto de fato. Quantas justificativas você está dando aí para não começar os seus relacionamentos, para não fazer a mudança que você requer, para não trocar de carreira, para não iniciar o seu negócio? Quais são as justificativas que estão te impedindo de você dar o seu salto de confiança? Como você alimentou uma vez a dúvida, ela assumiu o desenvolvimento canceroso e assim perpetua a sua maneira sem precisar de ajuda. É um desenvolvimento canceroso. Eu não sei se ele quis dizer outra coisa, mas para mim vem muito cancerígeno em vez de canceroso. Enfim, prossegue prossegue indefinidamente e cresce cada vez mais. O mesmo acontece com a confiança. Portanto, lembre-se, não é uma questão de quando não houver mais dúvida, então eu vou confiar. Assim é impossível. Esse momento nunca vai chegar. Você precisa confiar enquanto a dúvida está presente. E repare na sua beleza, na beleza disso, de ser capaz de confiar enquanto a dúvida está presente. É assim que é a mente humana. Frágil, fraca, dividida, você deve confiar enquanto a dúvida está presente. Ser capaz de confiar enquanto a dúvida está presente significa que você dá mais atenção à confiança do que à dúvida. Você é indiferente à dúvida. Ela não é relevante, ela não tem o poder ali da sua escolha. Ela está lá, que é papel da mente duvidar, mas você não dá poder a ela. Você é indiferente à dúvida. Toda a sua atenção está voltada para a confiança, até que um dia a dúvida desaparece. Porque quando não dá atenção a ela, você não a alimenta. A atenção é alimento. Aquilo que eu falei de dar energia e dar poder às dúvidas, aos medos, às dores. Quando você não dá atenção à dúvida, não consegue persistir em sua corrente. A dúvida não consegue, né, criar força ali. Então, a carta da confiança, o Cavaleiro de Copas, aqui nesse baralho, está nos convidando a nos lançarmos naquilo que a gente sabe que é nosso, mesmo tendo a dúvida. Parar de criar as justificativas, os porquês, e depois eu faço, quando acontecer tal coisa eu vou fazer isso, né? Aquela coisa de tipo, quando eu juntar tanto dinheiro, aí eu vou fazer.
a minha viagem, aquilo que vai me deixar feliz, aí eu vou trabalhar com o que eu amo. E isso tudo dá alimento à dúvida, dá alimento ao que não vai criar nada na sua vida. E a confiança, ela nos convida a se jogar naquilo que você sabe que é seu, naquilo que você sabe que precisa fazer, o movimento que você sabe que você precisa fazer. Mas primeiro vem o impulso do coração, do emocional. Isso é muito bonito. E quando ele fala assim, quando você caminha e confia, mesmo tendo dúvida, isso é muito bonito, né? Isso é você sendo indiferente às dúvidas, você não dando brecha às dúvidas. E aí uma hora ela vai desaparecer. E aí você vai dizer, ainda bem que eu não me parei pela dúvida que eu tive. Em tudo, gente. Na sua vida, porque o tarô ele está falando da vida, da nossa vida. E a confiança no aspecto mais profundo é o quanto que a gente ainda não confia na gente, a gente ainda não confia que a gente vai dar conta, que a gente consegue, que a gente é preparado, né? Que a gente sabe como ser resiliente e passar por qualquer tormenta. E quando a gente tem dúvida não do mundo, a gente tem dúvida da gente. E aí isso criam as ansiedades, aí isso criam as depressões, porque a gente não confia genuinamente na nossa capacidade. E essa carta ela vem nos convidar a olhar para isso. E aí, será que não está na hora do salto? Muito bem, chegamos ao final do encontro de hoje. E aí, essa carta mexeu em algum lugar aí? Me conta aí nos comentários. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a carta. Nossa, eu amo tanto essa carta. Teve uma época da minha vida que saiu muito essa carta para mim, que é a carta da compreensão, que faz paralelo com o Pajem de Copas. E a gente segue no naipe de Copas até o final dele, e aí a gente vai seguindo para os outros naipes. Tá bom? Então, gratidão pela sua atenção, pela sua escuta, e te encontro no próximo vídeo.